Boa noite, amadas que estão aqui. Boa noite, amadas e amados que estão em casa. Aqueles que eu conheço, não tem como eu citar o nome de todos. E muitos que com certeza eu não conheço, mas Ele conhece, cada um de vocês. Eu queria começar revelando algo que as pessoas que me conhecem pessoalmente, as meninas da célula que convivem comigo, sabem que eu costumo cumprimentar as pessoas assim: oi, amada, tudo bem, amada? Isso não é porque eu sou um doce de pessoa, porque eu sou essa coisa linda. Isso é porque no meu coração é uma forma carinhosa de eu passar isso para vocês, de que vocês realmente são amados. Ele nos ama todos os dias, todos nós somos amados com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades. E se a gente for parar para pensar no que é mais simples, se nós somos a imagem e semelhança dele, se nós temos o Espírito Santo vivo em nós, gente, nós temos amor de sobra para nos amarmos, para amarmos a ele, para amarmos o próximo. Assim como a pastora postou essa semana nas redes sociais, todos vocês devem saber qual é o principal mandamento, qual é a principal lei de Deus, o que a gente tem de mais precioso. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que a pastora colocou, Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Então, gente, isso é princípio. Por que eu estou falando isso? Por que o nosso Quarta.com Mulheres de hoje não tem um título relacionado especificamente com Outubro Rosa? E sim, ame-se. Porque, gente, não tem como falar de autocuidado, não tem como falar de prevenção de câncer se eu não me amar primeiro. Como que eu vou me cuidar se eu não tiver amor? E algo que o Senhor tocou no meu coração agora durante o louvor, pode parecer que está tudo combinado, os louvores, o que a Milena ministrou, o que eu vou ministrar, mas, gente, eu quero falar para vocês, é pura ação do Espírito Santo, porque a gente mudou tudo de última hora, não era para ser assim, era para ser uma entrevista, um bate-papo, tanto que quando a pastora falou comigo no sábado de mudar, eu falei: Milena, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, está em cima da hora, eu tenho que trabalhar, já está tudo pronto, a palavra que eu tinha preparado. E ela falou: ora, Rô, ora que o Espírito Santo vai te usar e vai ministrar. Então tudo até agora é mais uma prova do amor dele por nós. E a grande prova, gente, ele já nos deu, ele morreu na cruz por nós. Ele deixou o Espírito Santo dele em nós para que ele conseguisse amar cada um de nós todos os dias, todos os momentos, todos os segundos. Então o mínimo que a gente pode fazer para retribuir todo esse amor que a gente recebe todos os dias é a gente amar a ele, nos amarmos e amarmos ao próximo. Antes de começar especificamente explicando o que é o Outubro Rosa, falando mais um pouco no sentido do que me pertence da parte médica, eu gostaria de fazer como se fosse um ato profético com vocês. Todas devem saber que o Outubro Rosa são pelas luzes rosas que se enfeitam os monumentos, as lojas, nós estamos com roupas assim, vocês perceberam a decoração, as luzes. Então, eu teria 2 pedidos iniciais que eu gostaria que tocasse no coração de vocês. Que não fosse só essa luz rosa da consciência da gente fazer o diagnóstico precoce do Outubro Rosa. Mas eu queria que cada uma agora baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e recebesse todas as cores que o Espírito Santo tem para nós. Porque ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, ele é multicolorido. Então se encha, querida, abra seu coração, receba agora todas as cores dele, em nome de Jesus. Amém? Eu tentei fazer em forma de pergunta e resposta para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Infelizmente, como a gente tem pelo decreto municipal um tempo
um pouco curto, né, por conta da pandemia. A gente não vai poder abrir para perguntas de quem está nos acompanhando nas redes sociais. Então, vocês que já conseguiram fazer as perguntas antes da gente começar, se eu conseguir responder a todas, se não no final também pode me procurar, tá bom? O que é então o Outubro Rosa? O que significa isso? Ele é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer através do autocuidado. Esse movimento se iniciou nos Estados Unidos em 1990, como um trabalho muito pequenino de umas enfermeiras de uma instituição que começaram a fazer por conta própria um trabalho local de incentivo para que as mulheres fizessem a mamografia. Outros médicos, outros diretores de hospitais foram se interessando, foram aderindo à campanha, e isso ganhou força lá nos Estados Unidos em 1997, quando eles fizeram a primeira corrida rosa, que foi a corrida para combater o câncer de mama. Foi onde eles entregaram o lacinho de fita, que é o símbolo do laço do amor, do laço que abraça, do laço que cuida. E para a gente aqui no Brasil, como tudo demora um pouquinho mais para chegar, né? Foi só em 2002 que nós tivemos a primeira campanha. Foi iluminado um monumento lá no Ibirapuera. Em 2008 a campanha começou a ganhar força. E somente em 2010, gente, foi quando o INCA, que é o nosso Instituto Nacional do Câncer, aderiu à campanha. E veio com essa força toda que a gente vê hoje. Então é muito recente. E foi a primeira campanha de mês colorido que a gente teve. Como a maioria já sabe, a gente tem outros meses. Aqui na igreja mesmo a gente já teve o Setembro Amarelo, né, do suicídio. E não foi por acaso, vou até tirar meu cabelo para aparecer bastante. O pastor Marco com certeza está em casa nos assistindo. Eu vim com essa camiseta para fazer só, gente, como é muito importante. Pessoal, desculpa, a gente teve um probleminha aqui de transmissão, então eu só vou retomar, se talvez vocês que estão em casa não conseguiram acompanhar essa última informação. Eu estava comentando assim, por que é tão importante a gente ter essa campanha de conscientização, todo um mês direcionado para isso? Porque dentre todas as doenças que mais matam mulheres no mundo, o câncer é a segunda colocada, só perde para as doenças cardiovasculares, infartos e AVCs. E de todos esses tipos de cânceres, o que mais mata é o câncer de mama, em segundo lugar o câncer de pulmão e em terceiro lugar de colo de útero. As estimativas mostram para a gente que a cada ano, no mundo todo, 1 de cada 10 mulheres vão ser acometidas de câncer de mama. É muita coisa se a gente for pensar num número total de mulheres no mundo, né? Mais assustador ainda, 40 a 50% desses casos que são diagnosticados de câncer de mama são diagnosticados numa fase muito tardia, onde a gente já não consegue mais uma chance de cura, onde o tratamento se torna muito invasivo, tendo que tirar a mama toda, fazendo quimioterapia, radioterapia. Então, é muito sofrido o tratamento, além da gente não ter uma porcentagem de cura. Mais importante ainda, se a gente conseguir um diagnóstico precoce, 95% desses casos de câncer de mama são curáveis, gente. Então essa que é toda a importância da gente estar aqui falando, se cuidando, trazendo esses detalhes, porque o que é Outubro Rosa quase todo mundo sabe, mas a gente precisa desses dados para a gente ter uma noção real da importância da campanha. E o que é o câncer de mama? De onde ele vem? Como que eu pego? Por que ele se manifesta no meu corpo? São perguntas que a gente sempre recebe, né? O câncer de mama, assim como todos os outros tipos de cânceres,
ele não tem uma causa única, ele é multifatorial. A gente tem vários fatores. O que acontece? Eu já nasci com as minhas células, vão ser as mesmas células que já fazem parte do meu corpo que vão se tornar cancerígenas. Como assim? É do nada que essa célula se transforma? Não. Existem fatores de risco. Esses fatores vão alterar o DNA da minha célula, vão deixar ela defeituosa. E aí essa célula que está defeituosa vai começar a se proliferar muito rápido, em quantidade de bilhões, e é o que vai formar os nódulos. Algumas pessoas chamam de caroço, de tumor. Aquilo ali nada mais é do que um acúmulo de células doentes, de células erradas, que não deveriam estar no meu corpo. Tá bom? O que acontece? Eu recebi esse fator de risco, a minha célula ficou defeituosa, mas nós temos uma coisa chamada sistema de defesa, que nós falamos essa semana na célula sobre imunidade. Se eu estiver com a minha imunidade em dia, a minha imunidade vai conseguir matar essa célula defeituosa e ela não vai se proliferar. E eu não vou desenvolver o câncer. O que eu preciso para estar com a imunidade em dia? Então é o que a gente vai ver agora, os fatores de risco. Eu preciso evitar esses fatores de risco. Tem um que a gente não consegue evitar, que é o que as pessoas mais se preocupam, que é a tal da hereditariedade. Existe um mito na cabeça das pessoas assim: ah, doutora, eu não preciso me preocupar com isso. Na minha família, minha avó não teve câncer, minha tia também não, minha mãe também não. Na minha família, ninguém teve câncer de mama. Então, eu também não vou ter, porque eu ouvi falar que isso é hereditário. Não, gente, a hereditariedade, ela existe sim. Se você tiver um parente de primeiro grau, mãe que teve câncer de mama, você tem 3 vezes mais chances de desenvolver esse câncer. Se você tiver 2 parentes, independente de ser de primeiro ou segundo grau, isso aumenta para 6 vezes. Então a gente se assusta, é um dado alarmante. Só que aí tem um outro dado muito importante. De todos os cânceres de mama que existem no mundo, apenas 10% tem fator hereditário. 90% deles têm outros fatores que são sim evitáveis. É por isso que a gente está aqui, para aprender a se cuidar. Então o fato de não ter ninguém na família que teve câncer não significa que eu não vou ter. Tá bom? Quais são esses fatores? Menopausa após os 55 anos de idade, não ter tido filhos ou gestação tardia, porque aí o nosso corpo fica muitos anos sendo exposto às dosagens hormonais, e isso a gente vê que acontece cada vez mais, né? A gente quer trabalhar, a gente quer fazer faculdade. Antigamente as mulheres engravidavam muito mais cedo, então é um fator de risco muito importante. A menarca, que significa a primeira menstruação da mulher antes dos 12 anos. Isso também é um fator de risco, porque o meu corpo vai ficar mais tempo exposto à ação hormonal. Aí você fala assim: ai, doutora, mas isso não tem como eu controlar? Como que eu vou controlar? Com que idade que eu vou ficar menstruada? Tem sim, gente. Pela nossa alimentação, todos os conservantes, os agrotóxicos têm mudado, a gente vê as crianças com puberdade precoce. Então tem sim como a gente influenciar nesses fatores. Não amamentar também é um fator de risco. Aí você pode ficar pensando assim: nossa, eu não amamentei porque eu não consegui, ou porque eu não tive leite, meu Deus, agora eu já tenho um fator de risco. Não, gente, lembra aquilo que eu falei. É multifatorial, então é um somatório de vários fatores, tá bom? E o fato de amamentar também não exclui a chance de você ter um câncer de mama.
A mulher pode, inclusive, desenvolver o câncer de mama no período da amamentação. E nem perceber, achando que é um leite que está empedrado, alguma coisa nesse sentido. Então, o que a gente sempre tem que lembrar, na medicina, nem tudo, nem nada. Nem nunca, nem sempre. A gente precisa ponderar esses fatores de risco, tá bom? Obesidade. Esse eu confesso que eu fiquei até com vergonha de falar, porque eu estou na luta aí, tentando perder alguns quilinhos. Já é comprovado cientificamente que o excesso de gordura visceral, ele aumenta a produção de estrogênio no nosso corpo, que é um hormônio que a gente já tem, mas o excesso de gordura vai fazer ele ser produzido em maior quantidade, e é ele o principal fator hormonal para o câncer de mama. Tabagismo, alcoolismo, exposição a produtos químicos, salão de beleza, base de unha com formol, essas coisas não tinham antigamente, não é? Exposição à radiação, que é uma coisa que a gente médico briga muito. Às vezes o paciente chega no pronto-socorro só com uma febre baixa ou uma tosse leve, a gente faz a ausculta pulmonar e fala assim, tá tudo bem. Não, doutor, eu preciso fazer um raio-x, eu quero fazer um raio-x, eu tenho que fazer um raio-x. A pessoa não tem a noção do quão perigoso é isso, do tanto de radiação que ela está se expondo. E não tem um determinante de tempo, gente. Você pode ter sido exposta a esse excesso de radiação 15, 20 anos atrás. Você não vai desenvolver o câncer no dia, na semana que você fez o raio-x ou uma tomografia. Então é aquilo que eu falei, são fatores que vão se acumulando, um somatório de fatores de risco. O fato da gente não dormir direito, não se alimentar direito, me fez lembrar o que aconteceu comigo ano passado, que das que aqui estão presentes, muitas já sabem, apesar de não ter sido um câncer de mama, eu acho que vale como testemunho para a gente, porque a minha vida nos últimos 5 anos lá em Ribeirão estava totalmente desequilibrada. Muito descontrolada, eu trabalhava muito, eu trabalhava na prefeitura de Sertãozinho das 8 da manhã ao meio-dia e entrava no meu outro emprego no CAPS em Ribeirão Preto, 12h30. Então eu tinha 30 minutos para fazer 27 quilômetros e para almoçar. Então eu ia comendo dentro do carro, quando dava para comer uma maçã, um sanduíche, alguma coisa que eu levava de casa. Às vezes eu chegava em Ribeirão, a minha equipe linda, maravilhosa, até um beijo para as meninas que estão acompanhando nas redes sociais, sempre me apoiaram muito. Então, às vezes davam um tempinho para marcar o primeiro paciente, para eu conseguir engolir alguma comida, alguma coisa. Saía de lá às 17h30, pegava as minhas filhas lindas, preciosas, de 7 anos na escolinha. E eu chegava em casa, por mais que eu estivesse morrendo de fome, de sede, eu não me cuidava. Porque eu me culpava de ter ficado o dia inteiro longe delas. Então eu chegava em casa e ia brincar com elas, levava para o parquinho do condomínio. Às vezes eu ia comer meia-noite, depois de eu ter dado janta para elas, ter dado banho para elas. E isso foi se perpetuando ao longo de 5 anos. Eu praticamente dormia 5 a 6 horas por noite. O que aconteceu? Quando eu percebi que eu estava ficando cansada, que eu não aguentava mais, que eu precisava mudar esse estilo de vida, meu esposo também trabalhando horrores até hoje, precisa diminuir o ritmo de trabalho dele. Nós decidimos sair de Ribeirão e vir para Santa Rita, uma cidade menor, com um estilo de vida mais saudável, menos trânsito. Então eu vim em busca de qualidade de vida. Só que nesse meio tempo, meu corpo já estava dando outros sinais. Deus já vinha me preparando e eu não tinha percebido. Então foi exatamente nas 2 semanas que a gente decidiu mudar para Santa Rita que eu descobri que estava com câncer na tireoide. Então, o que eu quero contar com esse testemunho para vocês? O excesso de fatores de risco
que eu mesmo provoquei no meu corpo, a minha baixa imunidade física, a minha baixa imunidade espiritual, porque apesar de eu já ser convertida, frequentar a igreja, a célula, mas era muito pouco o tempo que eu dispunha para entrar na presença do Senhor, o tempo que eu ficava conversando com Ele, o tempo que eu lia a Bíblia, enfim, era tudo muito pouco. E como a gente já conversou aqui outras vezes, nós somos corpo, mente e espírito. Então não adianta eu cuidar só do meu corpo, da minha alimentação, fazer atividade física, se eu também não cuidar da minha mente, da minha alma, das minhas emoções e do meu espírito. Tanto que outra pergunta muito frequente que a gente recebe quando vai fazer essas palestras de Outubro Rosa, as pessoas perguntam assim: doutor, é verdade que tristeza, depressão, mágoa, amargura leva a pessoa a desenvolver um câncer? Eu já vi uma vizinha assim, uma parente assim, que morreu o esposo, ela foi ficando triste, foi se entregando e quando viu estava com câncer. Isso não é mito, gente, isso é verdade. Por dois grandes motivos. Primeiro, um conceito muito médico, biológico. Quando a pessoa está em depressão e está triste, ela se alimenta direito? Não. Ela dorme bem? Não. Muitas vezes chega a perder o autocuidado. Não tem força, não tem energia para tomar banho, para lavar o cabelo. Imagina para fazer um autoexame de mama, para procurar o ginecologista, não vai ter disposição para isso. Não vai praticar atividade física. Então, aquilo que eu falei antes, os fatores vão se somando, não é uma coisa só. E aí a gente, com o nosso entendimento espiritual, alguém deprimida, amargurada, que não consegue liberar perdão, como que está a imunidade espiritual dela? Não está, não tem. Então a pessoa fica totalmente exposta, não só ao câncer de mama, mas a vários outros tipos de câncer, enxaqueca, dor tensional, enfim, a gente poderia ficar a noite inteira falando sobre isso, né? Então, o que eu queria deixar no coração de vocês? Esses fatores de risco. E para mim, gente, o que foi mais importante nesse aprendizado, que é o que vem acontecendo até hoje na minha vida, Deus está me curando de muitas outras coisas. O câncer foi só uma coisinha que Ele me curou. Eu ainda estou acompanhando 2 linfonodos aqui, pequenininhos, que estão teimando em desaparecer, e 2 nódulos no fígado. Mas eu creio, em nome de Jesus, que eu já recebi a minha cura, já compartilhei isso aqui com vocês. Mas o que eu queria trazer para vocês é uma experiência muito linda que eu tive. Porque todas as vezes que eu recebi diagnósticos difíceis da Betina, que é a nossa filha, que nasceu com um pulmãozinho só, tem problemas cardíacos no esôfago. Todas as vezes eu estava sozinha, porque como meu esposo trabalha muito, a gente veio de fora, a gente não tem familiar aqui, né? Então eu ia nas consultas levando ela sozinha. E já tinha passado por muitos momentos assim, de ter que decidir se ia fazer a cirurgia cardíaca ou não, de ter que decidir na UTI se ia desligar os aparelhos dela e não lutar mais pela vida dela. Nesses momentos eu estava sozinha. Eu achava que estava sozinha. E aí, nesse dia que eu precisei ir para Ribeirão levar o resultado dos meus exames da tireoide, nas 3 consultas anteriores, meu esposo foi comigo. Atrasava para sair o laudo da biópsia, enfim. E justo nesse dia que eu fui, que a médica estava com o resultado nas mãos, eu estava de novo sozinha. Ele não tinha ido comigo. Então, quando eu saí do consultório, que ela me falou: você está com câncer? No começo eu pensei assim, não, eu vou suportar isso, eu já passei por muitas outras coisas, eu sou médica, eu sei que câncer de tireoide não é tão grave quanto outros cânceres. Nem chorei, estufei o peito e saí de lá. Falei, vou dar conta.
Foi só eu entrar no carro, gente, que estava estacionado na frente do consultório dela, eu desabei. Ali sozinha eu baixei a cabeça, eu chorei muito. E quando eu pensei em questionar a Deus, Senhor, por quê? Agora que eu achei que eu já tinha passado por tantos momentos difíceis, que a Betina já não dependia mais de sonda, não dependia mais de oxigênio, que ela estava bem, que eu estava com planos de mudar para uma cidade para ser feliz, para ter qualidade de vida, que eu já tinha suportado problemas no casamento. Por que agora? Por que de novo eu aqui sozinha recebendo essa notícia? Quando eu pensei em questionar ele, gente, o Espírito Santo ministrou tanto no meu coração. Sabe por quê que você está reprovando de novo? Por que você está sozinha de novo? Porque você ainda não aprendeu que você depende de mim. Que não é do jeito que você quer. Que a cura não está nas mãos da medicina. E você precisa aprender que você não está sozinha. Eu precisava te mostrar isso. E a partir desse dia, gente, desse entendimento que eu tive, de ter recebido isso no meu coração, de ter aberto o meu coração, pode vir o que vier. Eu falo para ele todos os dias, eis-me aqui. Eu sei que essa não foi a última prova. Eis-me aqui, porque eu sei que em ti eu vou suportar. Então isso é o que eu queria passar para vocês do meu testemunho. Porque dos fatores de risco a gente aprende na internet, a gente aprende em qualquer palestra de Outubro Rosa que a gente for, né? Mas o que eu queria passar mais para vocês é isso. Dependam dele, descansem nele, a cura vem dele. Amém? Eu queria aproveitar aqui, só fazer uma observação, que talvez algumas de vocês já ouviram falar sobre fator de risco, ou talvez fiquem até com um pouco de vergonha de perguntar. Há uns 10 anos, mais ou menos, surgiu uma história de que a gente não podia usar sutiã com aro apertado, que a gente não podia usar desodorante na hora de dormir, que isso dava câncer de mama. Não sei, alguém já ouviu essa história? Olha só, quanta gente. Isso aconteceu mesmo, a hipótese foi levantada por quê? Quando a gente coloca um sutiã mais apertado, ou aqueles bores modeladores, a gente impede um pouco a drenagem linfática para as nossas axilas. E o desodorante também, a hipótese era de que isso estaria entupindo as nossas glândulas e as toxinas da mama que drenam para esse sistema linfático axilar iam ficar entupidas, cheias de toxinas, de fatores de risco, e isso geraria câncer. Foram feitos vários estudos, gente, tem inclusive um bem recente de 2017, desmistificando isso, não tem comprovação científica, tá bom? Então podem ficar lindas, maravilhosas, cheirosinhas, que não vai ser isso que vai dar câncer de mama. Então, gente, a próxima pergunta agora fica muito fácil. Se eu já sei quais são os fatores de risco, o que fazer então para evitar o câncer de mama? Como que eu posso contribuir com a medicina? Como que eu posso contribuir com os planos de Deus para que eu não tenha câncer de mama? Alimentação saudável, imunidade plena, não só física, emocional, espiritual, peso adequado. Quem tiver essa bênção, receber essa graça e puder amamentar, puder gerar filhos, atividade física, não fumar, não beber. Então é muito fácil. E um outro fator que a gente pode evitar é a questão do uso dos anticoncepcionais. Nunca tomar hormônio por conta própria. Às vezes a gente fala assim, eu não preciso ir no ginecologista, minha irmã toma, minha vizinha toma, minha prima toma, eu vou comprar o mesmo que ela. Ou chega lá na farmácia e fala assim para o farmacêutico, me dá o mais barato que tem aí. Porque, gente, existe uma relação
que o uso dos anticoncepcionais orais podem sim causar câncer de mama. Todos, doutora, aí já vai ter gente apavorada, tirando a cartela da bolsa, jogando fora. Não, não é assim. Aqueles mais antigos, que tinham dosagens hormonais mais altas, mas que ainda estão aí nas farmácias para serem vendidos. Então, o que a gente precisa fazer? Que, inclusive, é o foco dessa campanha de 2020. Nesses 10 anos, o foco sempre foi o autoexame da mama. O que se percebeu? Que não é tão eficaz, porque quando a mulher consegue palpar um nódulo na mama, ele já está grande, já está num estágio avançado. Então, o autoexame ajuda sim, mas eu preciso focar em procurar o meu ginecologista nas idades certas, nas nossas fases de primeira menstruação, casamento, menopausa, enfim. Porque o ginecologista ele vai conseguir avaliar quais os fatores de risco que eu estou exposta, da minha família, vai fazer um ultrassom transvaginal, se tiver na idade correta já vai fazer a mamografia, se precisar pedir a dosagem do hormônio no sangue ele vai pedir, e aí ele já vai saber dar um específico para você. Então, se você estiver usando o anticoncepcional de forma correta, ele não vai ser fator de risco para câncer de mama, tá bom? Da mesma forma, gente, no climatério, que é aquela fase que está perto da menopausa, onde as mulheres têm aqueles calorões horríveis, é super importante fazer a reposição hormonal. A mulher tem muitos prejuízos nessa fase. Diminui a libido, diminui a autoestima, ela fica ressecada, pode ter dor no ato sexual, tem risco maior de osteoporose. Então, assim, é muito importante fazer sim a reposição hormonal, mas, de novo, de forma adequada. Porque se a dosagem de hormônio for alta, também é fator de risco para o câncer de mama. O que os estudos mostram para a gente? Reposição hormonal nos primeiros 5 anos depois da menopausa. O que é a menopausa? Quando você menstruou pela última vez e depois nunca mais menstruou. Reposição hormonal durante esses 5 anos não aumenta o risco de câncer de mama. Se precisar usar além de 5 anos, ou se você ficar usando por conta, aí aumenta sim o risco de câncer de mama. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui? Cada mulher precisa ser tratada na sua individualidade. E aí eu não vim de novo com aquela minha camiseta da outra vez, que eu falei para vocês que já está rasgada, mas eu vou precisar continuar usando. A pastora já me ajudou, já falou, o louvor já ministrou. Isso não é só para medicina, gente. Nós já aprendemos, nós já sabemos, nós somos únicas. Deus te fez única, Deus te fez com um propósito único de vida. Ele tem um cuidado único para você. Ele te ama tanto, 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 que Ele sabe dos mínimos detalhes, do que passa na sua mente, do que passa no seu coração. Do tanto que Ele cuida da gente, que Ele morreu por nós e deixou o Espírito Santo, para que tivesse a presença todos os segundos da nossa vida. Então, a gente também precisa fazer a nossa parte. Ele nos ama, Ele nos cuida, mas e eu? O que é a minha parte, doutora? Então, eu vou me amar, eu vou me cuidar, eu vou tentar diminuir esses fatores de risco, eu vou melhorar a minha imunidade espiritual. Como? Orando, conversando com Ele, buscando intimidade, vindo nos cultos, indo na célula, louvando, assim como as meninas ministraram, seja na alegria, seja no sofrimento. É isso. Parece simples, não parece? A gente já não sabe. Por que é tão difícil? Por que às vezes a gente ainda demora para romper, para conseguir colocar isso em prática? A gente precisa continuar buscando todos os dias.
como um exercício, como uma resposta de amor a Ele, como uma gratidão por tudo que Ele fez por nós. É a melhor maneira e o único caminho que a gente tem. Amém? O que mais que é a minha parte? Então eu vou me amar, eu vou amar a Deus, eu vou buscar melhorar minha imunidade espiritual, eu vou tentar evitar fatores de risco, eu vou procurar ajuda médica. São, como eu falei para vocês, da mesma forma que o que causa são um conjunto de fatores, o que a gente precisa fazer para combater também é um conjunto de fatores. Como que a gente faz o diagnóstico precoce? Vocês receberam aí, o pessoal que está em casa não recebeu, mas é muito fácil da gente ter essa imagem em qualquer lugar das redes sociais do autoexame da mama, né? Gente, como eu falei para vocês, antigamente o foco da campanha era que o autoexame da mama era capaz de nos ajudar como diagnóstico precoce. Hoje a gente sabe que não. Qual que é o objetivo então? Por que a gente continua incentivando que esse autoexame seja feito? Para que eu conheça a minha mama, para que eu me toque, para que eu lembre de me cuidar, para que eu conheça o meu corpo, entendeu? Esse é o principal objetivo. Muitas mulheres às vezes têm até medo. Não vou nem colocar a mão, vai que eu acho alguma coisa. Melhor eu nem tocar, tomo aquele banho assim, rapidão, não posso me tocar. Vou dar algumas dicas para vocês. Nunca fazer o autoexame uns dias antes da menstruação, uns 4 ou 5 dias, que é a tal da nossa velha e conhecida TPM, quando a gente começa a ficar chorona, chatinha, tudo inchada, tudo dolorida. Não pode fazer o autoexame agora e nem nos dias em que você está menstruada. Por quê? A nossa mama está engurgitada, está cheia de líquido dentro das glândulas. Então, se eu me tocar nesses dias, eu vou estar toda encaroçada. Eu vou falar, meu Deus, já estou até com metástase, estou morrendo, já compro o caixão, de tanto caroço que tem em mim. Então, espera passar uma semana da menstruação para fazer o autoexame, tá bom? Depois vocês podem olhar com calma as dicas que tem ali, porque fala além do nódulo, se aparecer líquido, sangramento, ressecamento, mas isso, gente, é espontâneo. Não é para você ficar apertando para ver se sai alguma coisa. Se você apertar, pode sair sim, porque lá dentro tem muitos líquidos, tem sangue. Então, é espontâneo esse sinal que pode ser indicativo de uma lesão maligna, tá bom? Outra coisa que a gente não faz mais hoje em dia, e ainda tem algumas imagens por aí nas redes sociais de exemplo de autoexame. Levanta o braço, faz com a mão oposta ao braço que você levantou, mas tem que ser no sentido anti-horário, tem que ser no sentido assim. Não precisa respeitar sentido nenhum. Te toca do jeito que você consegue, o importante é você se tocar, conhecer a sua mama. E outra dica que eu vou dar para vocês é assim: quando você estiver se tocando, você vai sentir sim alguns nódulos, mas eles não são nódulos de câncer, são as nossas glândulas. Então, quando você passar a mão assim e você sentir que esse nódulo se mexe, como se ele caminhasse junto com o teu dedo, eu passo minha mão para cá, o nódulo vem para cá. Eu passo minha mão para cá, o nódulo vem para cá. Como se ele estivesse acompanhando o movimento dos meus dedos. Isso não é nódulo. Isso são só as glândulas. Então, não se assuste. Nódulo característico de câncer, ele é bem duro. Ele não vai se mover nos teus dedos. Ele é duro e fixo. Então, só algumas dicas para vocês, tá bom? E sempre que perceber algum sinal desses, de que a mama está mais vermelha, ou que tem líquido, ou que tem sangue, ou algum caroço bem duro mesmo, procurar o médico.
Aí a gente se pergunta assim, quem que eu procuro? Porque hoje em dia a medicina tem muitas especialidades, né? Não tem mais aqueles clínicos gerais de antigamente que resolviam todos os nossos problemas, né? A gente deve procurar, primeiro, o ginecologista ou o mastologista. Não adianta sair correndo para um oncologista. Quem dá o diagnóstico é o ginecologista ou o mastologista. Ele vai te pedir todos os exames. E aí, se vier confirmado que é câncer, que é maligno, aí sim ele encaminha para um oncologista. Tá bom? Então, não percam tempo, não se apavorem, porque o oncologista ele trata procedimento cirúrgico, quimioterápico ou radioterapia. Ele não dá o diagnóstico, já que nós estamos com as especialidades bem divididas, né? Outra coisa muito importante, gente, 70% a 80% dos nódulos de mama são benignos. São chamados de fibroadenomas. Então, outra dica, palpou, sentiu alguma coisa, não fique pensando, ai meu Deus, é câncer, é câncer. Você tem 80% de chance de não ser. E adianta a gente se apavorar? Deus já não sabe? Se for, ele já não sabe? Sabe. Então, é isso que a gente precisa ter, essa postura diferente de mulher cristã, de mulher que descansa nele, de mulher que confia nele. Nós não podemos ser iguais aos outros. Assim como a pastora ministrou para a gente gente faz parte do exército dele. A gente tem ferramentas, armaduras para vencer qualquer guerra, qualquer câncer. Então a gente precisa enfrentar de uma maneira diferente da população geral. Amém? Posso contar com vocês? Amém. Outro exame que a gente usa para fazer o diagnóstico precoce é a tão conhecida mamografia. Tá? Mamografia é um exame bem seguro, é um exame barato e existe já desde 2009 aqui no Brasil uma lei de que toda mulher acima de 40 anos tem direito a uma mamografia por ano pelo SUS, pela rede pública. Por que isso não acontece? Por que essa lei não é cumprida? O Ministério da Saúde preconiza para a gente, no mesmo país que já tem uma lei falando que a mulher tem direito a um exame a partir dos 40 anos, o nosso Ministério de Saúde só autoriza essa mamografia dos 50 aos 69. Dá para entender? Não dá, né? Mas essa lei existe, é de nosso direito procurar, pressionar as autoridades públicas. Eu já estou com 40, com 41, eu quero minha mamografia. Tá bom? Por que o Ministério de Saúde faz só dos 50 aos 69? Eles trabalham com números. São muitas mulheres, isso envolve muito dinheiro. E de todos os cânceres de mama que existem, de cada 5 casos, 4 são nessa faixa etária. Somente 1 ocorre antes dos 50 anos. Então, por isso que eles continuam com essa política, apesar de já ter a lei que nos ampara. Tá bom? Outra coisa importante, vocês lembram que eu falei lá dos fatores hereditários? Ter um familiar aumenta o risco, ou se eu tenho outros fatores de risco, eu preciso fazer essa mamografia a partir dos 35 anos. A gente também é amparada por esse direito, tá bom? Por isso que eu falo que a gente precisa do ginecologista, porque ele sabe de todas essas informações e vai saber nos orientar. Eu preciso começar com 35, eu preciso começar com 40, eu preciso fazer só depois dos 50. A gente não tem que saber isso. Tem um profissional que estudou para isso e que vai saber nos orientar, tá bom? Outra dúvida frequente que a gente não tinha antigamente
a prótese mamária de silicone. As pessoas ficam pensando, e se eu tiver prótese, eu posso fazer mamografia? Como que eu vou fazer? Vai estourar a minha prótese? O que vai acontecer comigo? Então não vou nem fazer. Gente, quem tem prótese de silicone são os mesmos pontos de orientação, de idade, tudo a mesma coisa. A pessoa vai fazer o exame da mesma forma do que quem não tem a prótese de silicone. A máquina é a mesma, a única coisa que muda um pouco é a técnica. É o jeito que vai posicionar a mama dentro da máquina. Quando a gente não tem a prótese mamária, precisa ser feita essa técnica com 4 placas. Algumas pessoas falam chapa, que é a mesma coisa do raio-x. A mamografia é um raio-x específico da mama, tá bom? E aquelas mulheres que têm a prótese de silicone, precisa ser usado 8 placas. Essa é a única diferença, tá bom? Mas as idades, a máquina, é tudo a mesma coisa. Outra coisa importante, que eu esqueci de falar antes na questão da menstruação. O autoexame, então, eu não posso fazer se eu estiver menstruada. E a mamografia, eu posso? Alguém se arrisca aí responder? Quem já fez mamografia? Só isso? Precisamos melhorar. Vamos fazer outubro rosa de janeiro a dezembro. Pode e deve. Por exemplo, eu agendei, fiquei 2, 3 meses esperando para o postinho agendar a minha mamografia. Ai, doutora, justo no dia que eu fiquei menstruada é a data do meu exame. Não vou. Vai sim, não vai alterar o resultado do seu exame. A única coisa que pode acontecer é você sentir um desconforto um pouco maior, porque você já vai estar com a mama um pouco mais inchada. Mas, gente, assim, é uma dorzinha tão suportável. Eu faço todos os anos e a gente não faz o Papa Nicolau. É bem mais desconfortável que a mamografia, não é? Então, é mais um cuidado que a gente precisa ter, tá bom? Eu não entrei em detalhes de tratamento pela questão do tempo. Eu até já estou terminando, tá? Antes que a pastora me peça para eu me retirar com muita delicadeza. Os tratamentos atuais, a única coisa que eu queria falar para vocês, que é outro fator, uma informação técnica que eu estou dando para que mulheres cristãs, guerreiras de Cristo, não tenham medo. Os tratamentos atuais, gente, evoluíram muito. Na maioria dos casos, não precisa mais fazer mastectomia radical. Não precisa tirar a mama toda. Antigamente tinha umas cirurgias que deixavam a mulher deformada, cortes que vinham até nas costas. Isso não existe mais. As técnicas, os procedimentos cirúrgicos evoluíram muito, assim como os exames. Antigamente, mesmo fazendo mamografia, lesões pequenas não davam para ver, porque a qualidade do exame era muito ruim. Então, é outro fator que aumentou o número de câncer, porque às vezes a gente fica se questionando assim, será que antigamente não existia mesmo? Ou as pessoas morriam sem saber? Será que está aumentando mesmo o número de casos? Tá, sim. Por esses fatores de risco que a gente falou, pela vida moderna que a mulher leva, do jeito que ela está se expondo, por a gente ter essa conscientização, mais mulheres procuram o ginecologista, têm acesso, antigamente não tinha essa especialidade, e os meios diagnósticos melhoraram muito. Então, por isso que a gente tem essa prevalência tão alta, tá bom? Além de eu ter técnicas cirúrgicas menos invasivas, a gente tem os tratamentos quimioterápicos, que também evoluíram muito.
Não tem aquela coisa de falar assim, nossa, não quero nem fazer, vai cair meu cabelo, vai cair minha sobrancelha, vai cair meu cílio, vai cair tudo. Em alguns casos, sim, se precisar usar uma dose de quimioterápica muito forte, porque descobriu já avançado. E aí realmente não tem muito o que se fazer. Mas se a gente tiver o cuidado precoce, conseguir diagnosticar no início, na maioria dos casos, a gente só faz o que se chama um quadrante. Você retira só um pedacinho pequenininho, só onde está a lesão pequenininha, não precisa nem de rádio nem de químio. Então, é mais uma informação que eu estou dando para vocês, como médica, para que vocês não tenham medo de fazer o exame ou de descobrir alguma coisa. Se for positivo, de encarar o tratamento com alegria e com a força do Senhor. Amém? Então, gente, para terminar, eu queria ler para vocês o que eu acho que meio que resume tudo que a gente falou até agora. Se vocês quiserem me acompanhar, para cada uma ver a versão que tem na sua Bíblia, está lá em Isaías 43, do 1 ao 5. Todo mundo conseguiu achar? Querem que espera mais um pouquinho? Amém? Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu a salvarei. Eu a chamei pelo seu nome, e você é minha. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não a queimarão, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Para libertar você, entrego nações inteiras como preço de resgate, pois para mim, você vale muito. Você é a pessoa que eu amo, uma pessoa que merece muita honra. Gente, ele está falando isso para nós, não somos nós que estamos falando para ele. A gente não se sente pequenininha? A gente não se sente envergonhada diante disso? Não tenha medo, pois eu estou com você. Então, a mensagem final que eu queria deixar para vocês através dessa passagem em Isaías, nunca esqueçam que ele nos ama muito, que nós somos muito preciosas, que nós temos um valor imensurável para ele. E não só para ele, nós temos um valor para a nossa família, nós temos um valor para a nossa igreja. Então, por que eu não vou me cuidar? Por que eu não vou cuidar do templo do Espírito Santo, assim como o pastor ministrou para a gente no domingo? A igreja não é só o que a gente está vendo aqui, a igreja não são as quatro paredes, a igreja somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, de tudo que eu falei hoje, se vocês conseguirem sair daqui só com essa mensagem no coração, eu já me sinto muito, agradecida, honrada em nome dele. Se cuidem, se amem, vocês valem muito. Todos nós somos muito, 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 muito preciosos. E por sermos muito preciosos, por ele derramar todo esse amor dele sobre a gente, nos encher dessa graça, dessa misericórdia todos os dias, eu queria encerrar aqui agradecendo. Obrigada, Senhor, obrigada por mais essa oportunidade, obrigada por essa igreja que me acolheu como família, obrigada pela pastora Milena que continua me desafiando todos os dias, a eu entrar mais na tua presença, a eu buscar mais de ti. Obrigada por todos aqueles que oraram por nós, por esse momento. Obrigada pelo meu esposo que fez 72 horas de plantão
e veio para casa correndo para ficar com a Betina e com a Valentina para eu estar aqui. Obrigada por todos que semearam na minha vida, em especial a minha irmã Gabriela, o meu tio Paulo e tantos outros que eu não conseguiria nomear aqui, que semeiam todos os dias, que me cuidam em oração, que me colocam diante do Senhor. E eu gostaria de te pedir também, Pai, não só por nós que estamos aqui, que o Senhor está derramando da sua graça, do seu amor, mas eu queria te pedir, Pai, hoje, já que nós estamos aqui em nome do Outubro Rosa, Pai, visita agora, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece em todos os cantos do mundo, todas as mulheres que estão com câncer de mama, ó Pai. Visita agora, ó Pai, ministra no coração delas através do Teu Espírito Santo, para que elas descansem em Ti, ó Pai, para que elas tenham esperança em Ti, para que elas achem forças em Ti, ó Pai, para enfrentar o tratamento, para suportar os efeitos colaterais, Senhor. Em nome de Jesus, visita agora, ó Pai, todas que têm câncer de mama, todas que têm outros tipos de câncer, todas nós, ó Pai, que não só cânceres no corpo físico, temos câncer na alma, feridas de alma, ó Pai. Vem agora, Senhor, vem, cura todos nós, cura todos que o Senhor alcança todos os dias, ó Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos que nós precisamos de Ti, que nós precisamos do Teu amor e do Teu cuidado todos os dias na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Todas concordam? Amém? Um beijo rosa no coração de cada uma de vocês. Amo vocês, viu?